Fala família Liga, Igor falando, e hoje nós vamos dar uma olhada no gráfico semanal do Bitcoin e do Ethereum. Ontem às 9 horas da noite nós fechamos mais uma vela do gráfico semanal e a gente tem feito esse acompanhamento desse gráfico semanal justamente para tentar ter uma visão macro de como está o ciclo atual. Estamos tendo demonstrações de força ou de fraqueza? Esse ciclo de alta continua ou tem algo que a gente precisa ligar o alerta? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição, lá a gente tem um contato mais direto com vocês, e também não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros, o link também tá aqui na descrição. Vem ser mais um herói do Liga Cripto. Então começando, fechamos ontem às 9 horas da noite, mais uma semana, todos os domingos às 9 horas da noite, nós fechamos aqui as velas do gráfico semanal. Então ontem às 9 horas a gente teve um fechamento e eu tinha alertado na última segunda-feira que seria muito bom e muito importante que o Bitcoin conseguisse fechar acima dessa linha azul, que é a média móvel semanal de 21 períodos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Bitcoin sofreu, entre aspas, aqui, brigou aqui, se manteve até de forma significativa acima aqui, nós chegamos a alcançar até 42.500 dólares, mas mesmo com essa sombra aqui, a verdade é que o Bitcoin ele conseguiu fechar acima dessa média móvel de 21. E isso para mim, na minha visão, é muito importante quando você está analisando o Bitcoin de forma macro, quando você está analisando o Bitcoin a longo prazo, principalmente em relação ao ciclo do Bitcoin. Foi muito importante que o Bitcoin tenha retomado acima dessa média móvel de 21 períodos. E eu falo isso mais uma vez porque foi ela que guiou o nosso 2017 inteiro. Aqui vocês podem notar que toda a corrida de 2017 foi guiada por essa média móvel de 21 períodos. O Bitcoin foi subindo, corrigindo até ela, subindo, corrigindo até ela, subindo, corrigindo até ela, e fez assim praticamente 2017 inteiro. E até mesmo em 2013, que foi o nosso primeiro ciclo, vocês podem notar que, por mais que 2013 tenha apresentado um topo duplo, somente uma semana aqui nessa correção significativa que a gente teve, se foi uma correção quase 80%, mas somente uma semana, que foi nesse momento aqui, o Bitcoin perdeu essa média móvel de 21 semanas, mas logo na semana seguinte voltou acima dela e depois nunca mais a perdeu até fazer o nosso topo final aqui em 2013. Então, por isso eu considero a média móvel mais importante em relação ao ciclo do Bitcoin, em relação a não ter acabado esse ciclo de alta. Era muito importante que a gente retomasse acima dessa média móvel, porque, verdade seja dita, quando se iniciou esse ciclo de alta no ano passado, que foi no mês de outubro, quando a gente começou a imprimir altas significativas, imprimimos 6 meses de alta, a verdade é que a expectativa era que o Bitcoin fizesse esse ciclo de alta sem perder essa média móvel de 21 semanas, porque, como eu acabei de mostrar para vocês, em 2017 o Bitcoin não a perdeu durante todo o ciclo de alta, e em 2013 o Bitcoin só perdeu ela por uma semana. Então a expectativa de todos, e o que todos pensavam, quem estuda os ciclos de Bitcoin, é que o Bitcoin faria novamente, eu vou abrir aqui 2021 para vocês, 2020, 2021 na verdade. Então nós começamos aqui, nesse momento aqui, era a primeira semana de outubro, e nós fizemos aqui praticamente 500% aqui de alta do Bitcoin. Então foram 6 meses aqui de altas seguidas, foram 6 meses muito fortes no Bitcoin, mas como eu estava falando, durante esse ciclo de alta, quem estudava os ciclos, a expectativa era que o Bitcoin não perdesse essa média móvel de 21 períodos, e foi isso que aconteceu exatamente no meio de maio, quando o Bitcoin saiu de 50, 60 mil dólares e foi alcançar aqui 30 mil dólares, e esse foi um fato que levou muita gente a pensar que o ciclo de alta teria acabado, que o Bitcoin está entrando em bear market. É óbvio que tudo é possível no Bitcoin, nós podemos sim estar entrando em bear market, apesar de eu achar que essa é uma possibilidade em termos de probabilidade muito pequena. No Bitcoin, sempre tudo pode acontecer, mas tudo que você tem é a história para tentar botar em termos de probabilidade o que possivelmente vai acontecer no futuro. E para mim esse cenário de estarmos entrando em um bear market é, na minha opinião, um cenário muito improvável.
instável, muito, muito. Eu não acredito nisso, vocês sabem disso. Vocês que me acompanham desde março, quando nós abrimos aqui o canal, vocês sabem que durante toda essa queda, eu afirmo que, na minha opinião, as probabilidades são de que esse ciclo de alta tenha sua continuação. E o fato da gente ter fechado ontem acima dessa média móvel de 21 semanas é um fato muito significativo, que depois de finalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas, nós voltamos acima, então, de a média móvel mais importante que guia os ciclos de alta. Guiou no passado os ciclos de alta. Nesse ciclo, realmente, então, nós passamos 10 semanas abaixo. Isso causou a estranheza de muitas pessoas. Só que também é o que eu sempre digo. Nunca você vai ter ciclos idênticos. Todos os ciclos têm suas características próprias. Nunca vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, que você simplesmente copia e cola o ciclo passado no ciclo presente. Cada ciclo tem suas particularidades e esse não é diferente. Então, com certeza isso aqui vai servir de modelo para vários ciclos futuros também, que é pela primeira vez então nós vimos esse cenário do Bitcoin perder essa média móvel de 21 períodos, mas então o fato de termos voltado acima dela é muito significativo. E vamos agora acompanhar essa semana acabou de abrir, então por mais que agora a gente esteja aqui testando essa média móvel de 21 semanas, essa vela só fecha no próximo domingo às 9 horas da noite e a expectativa então é que a gente consiga se manter acima de 39.400 dólares, que é o valor que essa média móvel de 21 períodos está. E agora eu vou botar no gráfico mensal para conseguir mostrar para vocês uma coisa muito significativa que o Bitcoin fez nos seus dois últimos ciclos de alta. Vocês podem notar aqui, começando em 2013, que o Bitcoin, foi nos 2 meses finais que ele saiu aqui de 128 dólares e alcançou seu topo final de 2013 em 1.200 dólares arredondando. Então, foi nos últimos 2 meses, se a gente pegar aqui bem debaixo dessa vela aqui, são velas mensais agora, nós estamos no gráfico mensal, vocês podem notar que o Bitcoin fez 1000% em 2 meses. Foi assim que terminamos, então, esse ciclo de alta em 2013. E agora eu vou dar um zoom aqui em 2017, também para mostrar para vocês que foi nos últimos 3 meses aqui o Bitcoin saiu de 4.000 dólares e alcançou 20.000 dólares. Isso aconteceu nos últimos 3 meses, onde o Bitcoin foi fazer seu topo final em 2017, em dezembro. Então, a gente teve essa alta forte, essa alta brutal aqui, essa alta significativa. Aconteceu nos últimos 3 meses. O Bitcoin fez praticamente um 5x nos últimos 3 meses. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, dentro de um ciclo de alta, o período final é o período mais agressivo. É o período em que o Bitcoin vai fazer sua alta parabólica. E se você for levar até para o último mês, vocês vão notar que Bitcoin fechou em novembro a 10.000 dólares. Então nós alcançamos aqui em apenas algumas semanas esse topo. Ou seja, o Bitcoin dobrou de valor nas últimas 2 semanas, porque nós alcançamos aqui esse topo em 20.000 dólares no mês de dezembro de 2017, sendo que nós tínhamos fechado novembro em torno de 10.000 dólares. Então realmente a última alta é uma alta muito agressiva. O Bitcoin pode tranquilamente fazer em um mês 100, 200%. Por isso, por que eu tô falando isso? Porque nós acabamos de iniciar agosto, então nós temos alguns cenários possíveis aqui no preço do Bitcoin. Eu acredito que agosto e setembro vão definir algumas coisas para o Bitcoin. Se nós tivermos 2 meses lateralizados, ou seja, 2 meses aqui que o Bitcoin não faça nenhum movimento significativo, muito provavelmente o que a gente vai ver vai ser uma alta como foi a de 2013, em que apenas no mês final o Bitcoin fez isso aqui, saiu praticamente de 200 dólares, foi alcançar seu topo em 1.200 dólares. Isso dá quase 500%, como eu falei, de alta. Então sim, nós podemos continuar essa lateralização aqui por mais alguns meses, e como em 2013, nos últimos 2, 3 meses a gente então tem uma alta significativa e romper esse topo anterior. Ou então nós vamos começar a recuperar aqui em agosto e setembro e ter um final de ciclo um pouco menos agressivo. Não vai deixar de ser agressivo, mas um pouco menos agressivo, caso nós começamos a recuperar aqui em agosto e setembro. Verdade seja dita, nesses 2 cenários, seja recuperando em agosto e em setembro, ou seja, continuar lateralizado para no mês final, nas semanas finais, ter uma alta agressiva, nesses 2 cenários significa que esse ciclo de alta não acabou. É óbvio que se prepare para todos os cenários possíveis, o terceiro cenário seria de nós já estarmos
estarmos em um bear market, mas eu acho esse cenário muito improvável. Eu realmente não acredito que esse ciclo de alta tenha acabado. Mas então vamos dar uma olhada também no Ethereum, porque o Ethereum tem uma grande novidade essa semana. No dia 4, mais precisamente depois de amanhã, vai ter finalmente a implementação do Hard Fork de London, que é uma das atualizações mais esperadas da história do Ethereum. Com certeza, essa atualização do Ethereum, junto com a implementação dos contratos inteligentes do Cardano, são dois fatos que me somam probabilidades ao fato desse ciclo de alta não ter acabado, porque são dois projetos muito significativos dentro do mercado de criptomoeda. O Ethereum nem se fala, hoje já é de forma consolidada o segundo maior projeto do mundo, só perdendo para o Bitcoin, mas o Cardano também é um projeto muito significativo. E esses dois projetos têm atualizações mais importantes. Na verdade, são as atualizações mais importantes da história desses dois projetos, tanto Ethereum como Cardano. Ethereum, a implementação do Hard Fork de London, e o Cardano, a implementação dos contratos inteligentes, que vai acontecer em setembro. Nós já estamos na fase roxa. Na semana passada, se não me engano, saímos da fase branca e fomos para a fase roxa. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá na playlist Cardano, que eu fiz o passo a passo de toda essa atualização do Cardano, passando por essas fases, a fase azul, a fase branca, e estamos agora na última fase, que é a fase roxa, que bem verdade se divide em mais duas cores, se divide em mais duas partes. Dentro da fase roxa é uma fase mais contínua, que vai então ser a fase final dessa implementação dos contratos inteligentes pro Cardano, e a expectativa é que em setembro finalmente começamos a rodar então os contratos inteligentes. Então Ethereum e Cardano com certeza aumentam essa probabilidade desse ciclo de alta não ter acabado. São atualizações muito significativas. Mas vindo então aqui pro gráfico semanal do Ethereum, vocês podem notar que nós temos um Ethereum extremamente forte. Como eu acabei de mostrar para vocês, o Bitcoin, ele perdeu por 10 semanas essa média móvel de 21 semanas. Só que o Ethereum não, ele passou todo esse tempo que o Bitcoin ficou lateralizando ali nos 30 mil, ele passou todo esse tempo aqui brigando para se manter acima dessa média móvel de 21 semanas. E isso para mim é uma demonstração de força clara do Ethereum. O Ethereum é um ativo que está extremamente forte. Vocês podem notar que desde aqui do Corona Crash do ano passado, ou seja, desde março do ano passado, o Ethereum ele rompeu essa média móvel de 21 semanas e desde lá então nós estamos acima dessa média móvel de 21 semanas, ou seja, mais de um ano acima, sendo guiados por essa tendência de alta no Ethereum. E sim, nós tivemos aqui 2 semanas fechando abaixo dessa média móvel de 21 semanas, mas não tem jeito. Quando o Bitcoin está mal, o mercado inteiro vai ficar mal com ele. O Bitcoin é quem dita as regras nesse mercado. Então, o Bitcoin passou tanto tempo corrigindo e lateralizando, nós estamos aí há mais de 2 meses fazendo isso, então não espere que nenhum ativo vá subir de forma significativa. Claro que eu não estou falando daquela sua shitcoin que subiu 1 milhão de %, porque isso não se enquadra aqui na análise de projetos significativos, porque shitcoins, como vocês sabem, óbvio que podem subir 1 milhão de %, mas também podem simplesmente virar pó. Então tome muito sempre cuidado com o que vocês estão comprando. Estamos aqui falando de projetos significativos que têm bilhões em market cap e mais precisamente nos 2 maiores criptoativos do mundo, que são Bitcoin e Ethereum. Então o Ethereum ele está se mantendo acima dessa média móvel de 21 períodos e na última semana foi uma semana muito boa para o Ethereum, muito. Vocês podem ver que rompeu de forma significativa, se manteve acima. Vocês podem ver que na semana retrasada já tinha esboçado um rompimento dessa média móvel de 21 semanas e na semana passada nós fechamos de forma bem significativa acima dessa média móvel de 21 semanas. Isso é muito positivo para o Ethereum. E agora eu vou lembrar vocês que já acompanham o Liga Cripto desde o início, eu vou lembrar vocês no período que nós vivemos ali em abril e maio, que por muitas vezes nós conseguimos utilizar o Ethereum para tentar identificar o que o Bitcoin poderia ou não fazer. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui um Bitcoin, então, vou mostrar aqui no gráfico semanal, nós temos aqui então um Bitcoin que fechou ontem, brigando aqui com essa média móvel de 21 semanas. Só que o fato do Ethereum estar tão forte, está tão consolidadamente acima dessa média móvel de 21 semanas, isso para mim é um indicativo de que essa tendência de alta, esse retorno das altas que nós estamos fazendo no mercado,
mercado, ele com certeza aumenta a probabilidade por um Ethereum forte. Por diversas vezes lá em abril e maio, nós conseguimos identificar, às vezes com Bitcoin testando um suporte relevante ali em 50, 55 mil, mais um Ethereum forte, consolidadamente, buscando ali os all-time highs. Chegamos até um Ethereum em torno de $4.500. Então, por muitas vezes, ali em abril e maio, nós conseguimos ver no Ethereum uma força que nos indicava que o Bitcoin possivelmente ia conseguir segurar pontos importantes ou ia conseguir romper resistências importantes. E eu vejo isso retomando pouco a pouco, principalmente com essa atualização de London. Todos os olhos estão voltados para o Ethereum, mas também porque o Ethereum se mostrou então muito forte durante todo esse período de correção no Bitcoin. É óbvio que o Ethereum corrigiu também, todo o mercado vai corrigir quando o Bitcoin corrigir, sempre, porque Bitcoin, como a gente sempre fala, é o rei desse mercado, ele que dita as regras, mas mesmo assim nós estamos conseguindo ver um Ethereum bastante forte. Se a gente for botar aqui no gráfico de Ethereum em relação ao Bitcoin, vocês podem ver que nós estamos em torno de 6,5% o valor do Ethereum em relação ao Bitcoin. E isso para mim é uma demonstração de força clara. Existem inúmeras altcoins perdendo valor pro Bitcoin. Se o Bitcoin cai, elas caem mais. Se o Bitcoin sobe, elas sobem menos. Mas a minha expectativa era de que o Ethereum estivesse um pouco mais fraco até em relação ao Bitcoin, mas não, o Ethereum está se mostrando extremamente forte em relação ao Bitcoin. A gente tem aqui mais uma vez 6,5% e sinceramente eu não esperava isso nesse período de correção significativa do Bitcoin. Então isso que a gente está vendo no Ethereum com certeza é também uma demonstração de força, porque mais importante de você ver o valor do Ethereum em dólar é você ver o valor do Ethereum em Bitcoin, para ter essa comparação de força entre Ethereum e Bitcoin. Então a gente está vendo sim um Ethereum muito forte no mercado, e isso aumenta a probabilidade desse ciclo de alta ter sua continuação, e principalmente do Bitcoin conseguir segurar aqui pontos chaves, pontos importantes para a continuação do ciclo de alta, justamente porque nós estamos tendo um Ethereum muito forte. Exatamente, mais uma vez, como aconteceu em abril e maio, você pode utilizar o Ethereum para tentar identificar sim também pontos de força importantes no Bitcoin, para tentar identificar sim também demonstrações de forças possíveis no Bitcoin quando ele tem que segurar um suporte ou romper uma resistência significativa. Ethereum e Bitcoin, eles estão andando muito lado a lado nesse ciclo, sempre um vem um pouco atrás do outro, seja o Bitcoin puxa, o Ethereum vem atrás, ou até mesmo o Ethereum puxa e o Bitcoin vem um pouco atrás. É óbvio que no início desse ciclo, quem puxou foi o Bitcoin, porque sempre é assim que começam os ciclos, as altcoins estão ali mortas e quem puxa tudo é o Bitcoin. Mas, mais uma vez, dentro desse ciclo de 2021, o Ethereum tem se mostrado muito forte, então é muito bom você ficar de olho também o que está acontecendo no Ethereum para tentar identificar uma força no mercado como um todo. Mas, claro, é sempre bom você saber e ter em mente, quem manda nesse mercado é o Bitcoin. Quando a gente teve aquela correção significativa do Bitcoin em maio, de 60 mil para 30 mil dólares, por algumas semanas o que o Bitcoin esboçava perder pontos de suporte importantes antes de fazer essa correção significativa, o Ethereum conseguiu estar mostrando força, conseguiu, na minha opinião, dar mais um respiro de alguns dias, algumas semanas para o Bitcoin. Mas não tem jeito, quando o Bitcoin ele vai e realmente faz o movimento, não tem jeito, o Ethereum vai acompanhar. Só que ele consegue sim ser um indicativo ali de possíveis demonstrações de força, e é isso que eu estou vendo agora. Um Ethereum forte me mostra que possivelmente então nós vamos realmente retomar essa tendência de alta, e quando eu falo isso não é a curto prazo, nunca se esqueça, eu não vejo aqui gráficos em tempos menores que o gráfico semanal, justamente porque eu estou falando ao longo prazo, eu estou falando em semanas, eu estou falando em meses, eu estou falando uma visão macro. Então o que eu falo aqui, amanhã pode cair, sempre no curto prazo tudo pode acontecer, só que a minha expectativa é que nos próximos meses a gente tenha um Bitcoin então superando esses 65 mil dólares e fazendo sua continuação de ciclo de alta. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição, e não deixa de ver todas as vantagens que você tem de se tornar um membro do nosso clube de membros do Liga Cripto. Vem ser mais um herói do Liga Cripto. Por fim, queria deixar claro, isso não é um conselho financeiro, não sou conselheiro financeiro e nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Até porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Então tenham todos um ótimo dia e até amanhã.